Bom dia, alunos! Na aula de hoje, nós vamos falar sobre futuro do presente e futuro do pretérito. E vocês podem estar acompanhando aí junto comigo a explicação na página 75 do nosso livro, Matéria de Português. Quando o verbo ele indica uma ação que certamente ocorrerá no futuro, ele está no futuro do presente, certo? Agora, quando o verbo indica algo que só aconteceria em um tempo futuro e com uma condição, ele está no futuro do pretérito. Vamos entender um pouco mais. Você já estudou que o verbo no tempo futuro indica algo que ainda vai ocorrer, assim como no pretérito. Também existe mais de uma maneira de expressar um fato no futuro. É isso que você vai estudar agora. Aí aqui na página 75, na número 1, tem uma cena que ele fala o seguinte: observa a cena abaixo. Aí a menina está sentada no sofá, vendo televisão, e ela vai e comenta: eu iria para a praia se fizesse sol. E a mulher do jornal fala o seguinte: choverá durante o fim de semana no litoral. Letra A. Qual das duas personagens afirma que algo certamente acontecerá? Quem está afirmando que algo acontecerá é a repórter, né? E que forma verbal ela utilizou? Choverá. Então, a jornalista, a repórter da televisão, ela fala: choverá durante o fim de semana no litoral. Então, ela está afirmando algo que certamente irá acontecer, certo? E o verbo que ela usou é choverá. B. Qual das personagens afirma algo que só aconteceria com uma condição? É a menina que está assistindo televisão, porque ela fala que só vai à praia se o quê? Com qual condição que ela vai à praia? Se fizer sol, apenas com essa condição. Se fizer sol, ela vai à praia. Então, é a menina. Qual forma verbal usada por ela indica essa ação? Essa ideia, né? Foi a forma verbal iria. Ela usou esse verbo, iria. Eu iria para a praia se fizesse sol. Então, ela só iria para a praia com essa condição, se fizesse sol. Tanto a forma verbal choverá quanto a forma verbal iria estão no futuro. Porém, a forma verbal iria depende de uma ação para ocorrer, que é a ação que ela mencionou na fala dela, né? De fazer sol. Vamos agora para a página 76. Na página 76 está mostrando aqui a fala da menina, ó. Veja a classificação do verbo nas frases. Choverá durante o fim de semana no litoral. Choverá, ele é um verbo que está no futuro do presente. Eu iria para a praia se fizesse sol. O verbo iria, ele está no futuro do pretérito. E aqui abaixo tá mostrando para vocês o verbo tomar conjugado no presente, depois no futuro do presente e em seguida no futuro do pretérito do modo indicativo. Vocês podem depois analisar aqui esse quadro com as conjugações do verbo. Aqui abaixo está falando assim: você sabia que usa muito o futuro do presente e nem percebe? É porque esse tempo é mais utilizado em sua forma composta. A forma composta do futuro do presente é uma locução verbal. Veja, choverá no fim de semana. O verbo choverá, ele está no futuro do presente. Mas se eu colocar assim, vai chover no fim de semana, aí eu já estou tendo o quê? Uma locução verbal. O que é uma locução verbal?
Locução verbal é quando eu tenho dois verbos numa frase, um ao lado do outro, o verbo auxiliar e o verbo principal. Igual aqui nós temos o verbo vai e o chover. Esses dois verbos estão no futuro do presente e ao mesmo tempo temos uma locução verbal. Agora vamos aqui na página 77. Você já teve dúvida ao escrever uma forma verbal que tivesse uma dessas terminações, ran ou rão? Andaram, andarão. Vamos ver a diferença entre elas. As formas verbais terminadas em ran estão no pretérito perfeito, isto é, indicam algo que já ocorreu. Os meninos andaram. Então, andaram é algo que já aconteceu. As formas verbais terminadas em rão estão no futuro do presente, ou seja, indicam algo que vai ocorrer. Por exemplo, os participantes andarão. Então, eles ainda irão andar, andarão. E os meninos andaram. Os meninos andaram significa que eles já andaram. E os participantes andarão, é algo que ainda irá acontecer. Leia em voz alta os exemplos abaixo e note a diferença na pronúncia das palavras em destaque. Vamos lá. Os alunos falaram com o diretor. E o segundo exemplo, os alunos falarão com o diretor. No primeiro exemplo que fala, os alunos falaram com o diretor. O verbo falaram está no pretérito perfeito. E já no segundo exemplo, onde mostra os alunos falarão com o diretor, eles ainda irão falar, está o verbo falarão no futuro do presente. E aqui abaixo nós temos algumas atividades para serem feitas. Nós vamos estar corrigindo essas atividades. Vamos começar a atividade que começa aqui na página 77 do número 1 e vai até a número 3 da página 79. Vamos lá. Reescreva as frases alterando o verbo para o futuro do presente e depois para o futuro do pretérito. Acrescente uma condição para a frase com o verbo no futuro do pretérito. Veja um exemplo. Eu ando de bicicleta. Eu andarei de bicicleta. Eu andaria de bicicleta se meus colegas também andassem. Letra A. Os livros chegam embalados. Eu vou fazer duas frases para vocês, e vocês vão verificar se está igual ou parecido com a de vocês. Então, a primeira frase vai ficar o seguinte: os livros chegarão embalados. Na primeira frase do exemplo aqui da letra A, os livros chegam, está falando que eles chegaram, embalados. E na frase que eu vou criar, eu vou colocar assim: os livros chegarão embalados, os livros ainda irão chegar. E a segunda frase, os livros chegariam embalados se, aí você vai colocar uma condição na frente, Os livros chegariam embalados se a empresa tivesse mais cuidado. Você vai ter que colocar uma condição para completar essa frase. B. Eu e meus amigos brincamos toda semana. Eu e meus amigos brincaremos toda semana. Ficará essa primeira frase. E a segunda frase é que eu tenho que colocar uma condição. Eu e meus amigos brincaríamos toda semana se não fizesse, se não chovesse, se todos quisessem. Então, é pessoal, vocês vão colocar uma condição aqui para completar essa frase, tá bom? Agora vamos para a página 78, na número 2. Observe a capa de livro abaixo. 1001 invenções que mudaram o mundo. É a número 2, tá, meninos? Aí aqui tem a imagem de uma lâmpada e o título da capa desse livro é 1001 invenções que mudaram o mundo. Letra A. Qual é a forma verbal presente no título desse livro? Mudaram. Esse que é o verbo que está no título do texto. Mudaram. Em que tempo ele está? Ele está no pretérito perfeito. Então, o verbo é mudaram e ele está no pretérito perfeito. B.
Reescreva o título desse livro alterando a forma verbal para o futuro do presente. Então, eu vou alterar a frase, vai ficar assim: 1001 invenções que mudarão o mundo. Então, no título tá falando 1001 invenções que mudaram o mundo. Então, foram invenções que já foram feitas e que mudaram o mundo. Só que eu vou mudar a frase para o futuro do presente. Então, vai ficar o quê? 1001 invenções que mudarão o mundo. Então, são invenções que ainda irão mudar o mundo. Tá vendo que a concordância, ela altera quando a gente muda o verbo? Letra C. Que diferença você pode perceber entre a escrita do verbo mudar no pretérito perfeito e esse mesmo verbo escrito no futuro do pretérito? A gente pode observar que além dessa diferença na concordância, no pretérito perfeito ele termina com ram, mudaram, com R-A-M. E quando eu escrevo o verbo no futuro do presente, ele fica com o final mudarão, rão, fica rão. Então, vai ficar o R, o A, o tio e o O. Letra D. A letra D, ela é uma resposta pessoal, tá? Vocês podem escrever aqui. Ou não precisa vocês estarem escrevendo, fica a critério de vocês. Quais invenções você considera as mais importantes? Você acha que elas fazem parte desse livro? Por quê? Você vai pensar em outras invenções que o homem fez, que você considera também que é importante. E você vai colocar se você acha que essas invenções, essas outras, fazem parte desse livro e vai justificar a sua resposta. Página 79, número 3. Observe a capa do livro ao lado. Vou crescer assim mesmo. Carlos Drummond de Andrade. Qual é a locução verbal no título desse livro? Locução verbal é a presença de dois verbos, né? Um ao lado do outro, mas que equivalem a um. Ele tem o mesmo sentido. Vou crescer assim mesmo. Então, a locução verbal que está presente nessa capa do livro é vou crescer. Vou crescer. B. Juntos, os verbos desse título dão ideia de presente, passado ou futuro. Marque a alternativa correta. É futuro, ó. Vou crescer. Eu ainda vou crescer, eu ainda não cresci. Então, é futuro. C. Qual das formas abaixo esses verbos poderiam ser substituídos sem alterar o sentido do título do livro? Então, eu vou tirar vou crescer e vou colocar uma dessas três alternativas. Qual que vai dar o mesmo sentido? Cresceria a si mesmo, crescerei a si mesmo ou cresci a si mesmo. Desses três aqui, o verbo que dá o mesmo sentido que os dois é crescerei. Então, nós vamos fazer um X na segunda alternativa, onde está falando crescerei. O título do livro está Vou crescer assim mesmo. Se eu tirar o vou crescer e colocar crescerei, vai ter o mesmo sentido. Crescerei assim mesmo. Ele crescerá assim mesmo. Então, teve o mesmo sentido. Não alterou o sentido do título. Então, é isso. Essa hoje foi a nossa aula de português.